No livro Elephants on Acid and Other Bizarre Experiments, o autor Alex Bowes trata de alguns casos verídicos bem curiosos que desafiaram os limites da ética e do bom senso. Um dos capítulos tem uma história que começa assim. São 10 para meia-noite. 14 pessoas estão sentadas em uma sala, olhando apreensivas o relógio, enquanto os segundos avançam lentamente. Eles se seguram nas suas cadeiras. Apreensivos, todos agarram seus casacos, preparados para sair a qualquer momento. Eis que alguém fala: Charles, você se lembra da senha? Quem diz isso foi uma mulher de meia-idade chamada Dorothy. Charles responde: é claro que sim, nós praticamos muitas vezes. Ela diz: vamos praticar mais uma. Charles levanta e fala: ok, à meia-noite alguém do espaço vai bater na porta e eu vou dizer: qual é a sua pergunta? Ele vai responder: eu sou o carregador. E então eu vou dizer: eu sou o meu próprio carregador. Dorothy confirma com satisfação. Todos ficam em silêncio, aguardando em vigília, enquanto o relógio se aproxima da meia-noite. A tensão na sala é muito grande, quase como uma presença física capaz de ser sentida, até que a meia-noite chega. As badaladas do relógio ecoam na sala. Todos estão segurando o fôlego, atentos para ouvir o barulho na porta, mas nada acontece. O grupo começa a olhar para Dorothy, se questionando. Ela está olhando para baixo, pensando consigo mesma, até que então ela respira e fala: houve um pequeno atraso. Esta é a introdução da história contada no capítulo do livro que se chama O Dia que o Mundo Não Acabou. Ele fala de um grupo de pessoas que aguardava o fim do mundo. Conta que no ano de 1954, jornais americanos publicaram que dentro de 3 meses, mais precisamente no início do dia 25 de dezembro daquele ano, ocorreria um enorme cataclisma que iria do Círculo Ártico ao Golfo do México. Chicago, Detroit e várias outras cidades seriam destruídas, assim como parte do continente americano, desde Washington até o Chile. Outras partes do mundo também seriam fortemente afetadas, com a morte de milhares de pessoas. Esta previsão não foi feita pela NASA, nem tampouco por algum grupo de cientistas. Foi feita por uma senhora de 53 anos que morava em Chicago, chamada Dorothy Martin. Ela disse que recebeu uma mensagem dos guardiões, alienígenas do planeta Clarion. A mídia não levou a sério, mas em tom de piada publicou a mensagem dela. Entretanto, Dorothy e seus seguidores levavam muito a sério a previsão. A notícia do jornal chegou ao conhecimento de um psicólogo chamado Leon Fetzger, que enxergou ali uma oportunidade para estudar o que ele chamava de desconfirmação de crença. Querendo ver a reação daquelas pessoas quando descobrissem que o mundo não iria acabar, o psicólogo se infiltrou no grupo. Sua intuição lhe dizia que quando a crença deles não se confirmasse, ela não iria enfraquecer. Pelo contrário, de alguma forma, ela iria se intensificar. Para se infiltrar no grupo, Leon e outros estudiosos acabaram inventando histórias. Um falou ter sonhado com uma inundação, outro disse ter visto um alienígena enquanto andava pelo deserto. Sabiam que não era o ideal. Ao abrir mão da sua postura de meros observadores, de alguma forma estavam interferindo no grupo e possivelmente reforçando a crença. Mas foi a forma que encontraram para se aproximar e entrar no grupo, para poderem estar presentes no exato momento em que eles perceberiam que o mundo não iria acabar. Naquele grupo, cada um se comprometeu a seu modo, com a crença. Alguns largaram o trabalho, outros venderam a casa e se desfizeram de suas coisas. O psicólogo chegou a falar que a fé deles era tamanha que chegaram a acreditar em histórias que outros inventavam por brincadeiras, inclusive trotes passados por crianças. Naquela noite estavam todos apreensivos. O mundo estava na iminência de acabar e eles precisavam estar ali, unidos, para receber a mensagem do alienígena de Clarion. À meia-noite, nada aconteceu. Ninguém bateu na porta. Dorothy disse que houve um atraso. 2:30 da manhã, Dorothy fala que recebeu uma mensagem. Eles pediram para que a gente faça um coffee break, disse ela. Novamente, às 4:45 da manhã, Dorothy reúne o grupo, dizendo ter recebido uma grande mensagem, vinda diretamente do planeta Clarion. Finalmente disse: o mundo não acabou porque nossa união emanou uma energia tão forte que irradiou e protegeu todo o planeta Terra. Haviam salvo o planeta Terra. A partir daquele momento, passaram a tentar trazer mais pessoas para o grupo e acabaram conseguindo vários novos adeptos. Após algum tempo, Dorothy foi morar na América do Sul. Fundou uma seita chamada Abbey of the Seven Rays, Abadia dos 7 Raios, onde continuou pregando o fim do mundo, embora nunca mais tenha determinado uma data exata.
Com esse experimento, o psicólogo Leon Festinger mostrou que quando alguém está profundamente comprometido com uma crença, não vai abrir mão dela, por mais que lhe sejam apresentados elementos objetivos que a refutem. Não importa o argumento, apresentar algo que contradiga a crença não a enfraquecerá, pelo contrário, a tornará mais forte. O nome disso é dissonância cognitiva. Por que esse fenômeno acontece? Bem, as pessoas precisam que suas crenças sejam compatíveis, consistentes. Quando elas são incompatíveis, gera um conflito que precisa ser resolvido. No caso retratado, a crença do grupo dizia que o mundo deveria acabar naquele dia, mas ele não acabou. Foi gerada uma incompatibilidade entre a crença e os fatos. Para uma pessoa profundamente comprometida com sua crença, há naturalmente uma dificuldade de aceitar que está errada. É mais provável que ela negue os fatos do que assuma o equívoco de suas convicções, principalmente se houver o respaldo de um grupo. Com a crença reforçada, o indivíduo tenta converter outras pessoas, tenta trazer mais adeptos e, sempre que consegue, ganha mais confiança e reafirma sua convicção. Há inclusive estudos que mostram que as crenças políticas, em certo nível, se assemelham às crenças religiosas, por envolverem uma alta carga emocional. Há o impulso de defender o que se acredita a qualquer custo. É uma espécie de cegueira. Em maior ou menor grau, é uma tendência comum a todo ser humano. Por exemplo, uma pessoa que fuma sabe que fumar pode causar câncer no pulmão, mas ela gosta de fumar. São pensamentos em certo grau incompatíveis. Então ela resolve esse conflito com a construção de um pensamento do tipo: mas eu nem fumo tanto assim. A quantidade que eu fumo não vai me causar câncer, e continua fumando. Todavia, fatos não deixam de existir por serem ignorados. Com esse artifício mental é possível justificar qualquer coisa. Políticos de estimação, propaganda estatal, guerras ideológicas, teoria da conspiração. É uma espécie de auto-engano, e nem sempre é percebido. Para conseguir fugir dessa armadilha mental, o ponto de partida é ter a consciência dessa tendência comportamental inerente a todo ser humano. Quando ainda somos crianças, uma palavra é introduzida no nosso vocabulário. Ela nos é apresentada ainda na escola, como a fonte dos problemas sociais que enfrentamos. A palavra é desigualdade. Como ainda não temos maturidade e um senso crítico apurado, tendemos a aceitar essa premissa sem maiores questionamentos. E ao longo de nossa vida, ela é repetida tantas vezes que questioná-la em algum momento pode passar a ser algo impensável. Após décadas de intenso reforço, esse pensamento acabou se tornando verdadeira crença entranhada no inconsciente coletivo. Mas será que a desigualdade é realmente um problema? Com base em uma ferramenta chamada coeficiente de Gini, utilizada para medir a desigualdade de distribuição de renda no mundo, é possível constatar que, do ponto de vista socioeconômico, existem países como Singapura, Japão, Austrália, Reino Unido, Estados Unidos, Nova Zelândia, Espanha e Canadá que são muito desiguais. Além de haver uma grande quantidade de pessoas muito ricas, também se verifica uma grande distância entre as classes superiores e as classes inferiores. Apesar disso, de uma forma geral, são países muito ricos, com um elevado índice de desenvolvimento humano. E as classes mais baixas têm uma boa qualidade de vida, além de chances reais de ascender socialmente. Por outro lado, há países como Sudão do Sul, Kosovo, Níger, Bangladesh, Venezuela, Cuba, Etiópia, Nepal e Timor-Leste que são muito mais igualitários. As poucas pessoas que conseguem ficar muito ricas o fazem por meio de algum tipo de relação com o Estado. Já o resto da população, uma imensa quantidade de miseráveis, praticamente não tem qualquer expectativa de ascensão social. Enquanto os países mais desiguais costumam ser o destino dos sonhos dos imigrantes, os países com mais igualdade mal recebem turistas. Sem muito esforço, é possível constatar que desigualdade é, na verdade, um falso problema. É para fugir da pobreza e não da desigualdade que as pessoas mudam de país. A pobreza, sim, é um problema real. Mas se a desigualdade não é de fato um problema, por que se insiste tanto nisso? É preciso compreender que a solução para a pobreza passa necessariamente pela criação de riqueza, coisa que o Estado não faz. Pelo contrário, o Estado é o maior consumidor de riqueza que existe. Mas se for internalizado na sociedade a ideia de que a solução para os problemas sociais é a criação de riqueza, corre o risco de ficar bastante claro para todos que o Estado é incapaz de solucionar o que se propõe. É por este motivo que desviar o foco e internalizar a crença da desigualdade como o principal problema a ser combatido é um dos pontos centrais da doutrinação levada a cabo nas escolas e nas universidades.
Mas o Estado pode reduzir a desigualdade pela redistribuição de renda, correto? Não, na verdade, mais de 80% do que o Estado extrai do povo é direcionado meramente para garantir o seu próprio funcionamento. O Estado nada mais é do que um grande concentrador de renda. É preciso perceber também que a solução do Estado é meio esquizofrênica. Veja, qual a proposta para resolver as desigualdades? Garantir a igualdade de tratamentos pela lei? Não, pelo contrário. A lei é justamente o instrumento utilizado para promover tratamentos desiguais. Ele faz isso porque as chamadas minorias precisam ser protegidas? Não, essa é apenas a retórica. Ao promover tratamentos desiguais a todo instante elegendo vilões e vítimas, o Estado torna a sociedade cada vez mais segregada, conflituosa e vulnerável. E esta é exatamente a forma que o Estado encontrou para aumentar cada vez mais sua relevância e, consequentemente, seu poder. Em nome de uma igualdade inalcançável, o universo de atuação do Estado pode ser ampliado infinitamente. Nunca foi do interesse de ideólogos socialistas a propagação de conceitos precisos, ideias claras, livres de ambiguidades. A ideologia sempre apostou na conversão de novos adeptos mais pela emoção do que pela razão ou pela lógica. São atraídos por termos como combate às desigualdades, preocupação social, redistribuição de renda, que, embora sejam absolutamente vagos e por vezes até falaciosos, geralmente são assimilados com o auxílio de recursos que despertam uma elevada carga emocional. Por outro lado, existem aqueles que não ficam na superficialidade dos termos, que percebem a manipulação promovida pela propaganda socialista e buscam na razão e na diversidade de fontes informações que possibilitem a correta percepção dos fatos. Essas pessoas que conseguem pensar por conta própria e propagam ideias diversas e até contrárias à ideologia são uma ameaça para os socialistas e precisam ser combatidas. Para este propósito, algumas técnicas de manipulação de Joseph Goebbels, ministro da propaganda do Partido Nazista, são amplamente utilizadas até hoje. São exemplos o princípio do inimigo único e o princípio da transposição. Conjugados, consistem em atribuir a um único inimigo a responsabilidade por todos os males. Concentra-se todo o mal em um único inimigo que pode ser representado por uma classe ou um grupo qualquer, com o intuito de desumanizá-lo, para fomentar ódio e justificar qualquer atrocidade praticada contra ele. É por isto que toda ideia contrária ou incompatível com a ideologia acaba sendo reunida num mesmo bloco. Todos que não acreditam nas teses da esquerda são imediatamente embalados em rótulos como fascista, negacionista, extrema-direita, assim como já era feito na União Soviética. Mas será que o rótulo de fascista faz algum sentido? Após ter sido um socialista revolucionário por praticamente toda a sua vida, filiado ao Partido Socialista Italiano, Benito Mussolini, em 1914, rompeu com o marxismo ortodoxo. Assim como ele, os ideólogos do fascismo italiano eram dissidentes do movimento socialista revolucionário, oriundos da esquerda sindicalista, essencialmente contrários ao livre mercado e ao individualismo. Influenciados pela filosofia idealista hegeliana, promoveram a implantação de um governo totalitário, com domínio estatal absoluto e centralizado, baseado na primazia da política sobre a economia. Por ocasião da Primeira Grande Guerra, a identidade nacional passou a ser considerada mais importante do que a distinção de classe. Mas do ponto de vista prático, não foi tão grande o distanciamento com o marxismo. Em tese, o socialismo comunista se caracteriza por ser uma ideologia internacionalista, sem vínculo com os valores ou com a cultura de um determinado povo, ao passo que o socialismo fascista tinha como estratégia de propagação a exaltação da identidade nacional, na qual se incluíam os valores e a cultura. Mas na prática, o socialismo de Stalin foi tão nacionalista quanto o socialismo fascista de Mussolini. Na verdade, até hoje só existiram regimes socialistas de caráter nacional. Do ponto de vista econômico, enquanto o socialismo comunista tem por objetivo a completa apropriação estatal dos meios de produção, o socialismo fascista não tem a apropriação estatal como principal objetivo, mas o controle da economia por outros meios: regulamentações, altos impostos, intrincadas leis trabalhistas, pesada burocracia e associação do governo com algumas empresas, de forma a estabelecer monopólios em determinados setores. De forma resumida, ambos têm como características fundamentais a economia planificada e centralizada, e o controle absoluto do Estado sobre a sociedade.
Não há absolutamente nenhuma lógica em associar o fascismo ao capitalismo, à burguesia, à propriedade privada, ao liberalismo, ao conservadorismo ou à própria liberdade. Mas é justamente isso que fazem os ideólogos socialistas, com o claro propósito de atrelar a imagem e o sentimento de algo nefasto e autoritário a opositores políticos. O termo, completamente esvaziado de suas reais características, acabou se tornando nada mais do que mero jargão esquerdista. Sem perceberem que estão servindo de massa de manobra, esquerdistas idiotizados pela ideologia continuam a utilizar palavras sem sentido ou fora de contexto e termos vagos que os impedem de ter a correta percepção dos fatos e só servem aos propósitos estatais. Mas se ainda assim você acha que vai conseguir convencer aquele seu amigo ou parente que já está completamente comprometido com a ideologia, desista. É impossível mudar uma opinião usando a lógica se a lógica não foi usada para formar essa opinião. Convencer alguém com fatos e argumentos lógicos é uma tarefa, em alguns casos, impossível. Somente cada pessoa pode resolver sua dissonância. A pessoa que percebe as contradições e se abre para entender, toma por conta própria a iniciativa de conhecer. E a informação, hoje em dia, é abundante. Insistir em uma pessoa comprometida com a ideologia só vai gerar desgaste e frustração. E tudo que você irá conseguir é reforçar a ideologia na cabeça dela. É mera perda de tempo e desperdício de energia, que poderia ser muito melhor empregada em qualquer outra atividade. Se chegou até aqui, deixe seu like. Considere se inscrever no canal se você acha nosso conteúdo importante. Te convido também a contribuir com nossos debates, deixando um comentário. O objetivo de instalar no Brasil um regime totalitário nos moldes do século XX terá muito mais obstáculos do que seus idealizadores acreditavam. É sobre isso que eu falo neste vídeo que está na tela. Clica nele que a gente se vê lá. Obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.